Mas, Sueli, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer atender os teus convites. Esses eventos são sempre muito bons para conversar. Aqui, nesse caso, com a Brasil Flórida. E estou vendo tanta gente conhecida, gente que nós temos convivido ao longo dos anos. O que eu quero falar hoje é um pouco como estou vendo a situação conjuntural, quais são os esforços nossos estruturais também, e depois a gente pode abrir para algumas perguntas no final. Então, eu diria que, sob o ponto de vista conjuntural, que tem mais coisas relacionadas com o Banco Central, há 3 fenômenos que têm sido relevantes. Primeiro, uma queda inédita da inflação, no sentido que houve uma queda muito rápida da inflação, de um valor perto de 11%, não muito tempo atrás, para uma inflação rodando em torno de 3%. Então, essa queda de 11 para 13 é uma queda relativamente importante, e isso faz diferença para a economia, para os salários reais, para a estabilidade, mas também faz diferença para a política monetária, que aí consegue lidar com o segundo fenômeno, que são taxas básicas de juros, as taxas Selic mais baixas, e hoje a gente está com uma taxa Selic mais baixa da série, desde que ela foi implementada. O 6,75 é menor do que o menor valor que já tivemos, foi 7,25 alguns anos atrás, e que não se sustentou. Nosso papel hoje é que essa queda da inflação, essa queda das taxas, venha a se sustentar ao longo do tempo. Esse é o nosso objetivo hoje, tentar ver se conseguimos ficar com inflação baixa e uma taxa de juros baixa por muito mais tempo. E é sempre mais fácil, eu sempre digo analogia, que é sempre mais fácil perder peso na dieta do que mantê-la depois por muito tempo. E é onde a gente está hoje, tentando manter essa queda que foi observada. Eu acredito que para o Brasil, que conviveu com inflação alta e taxa de juros alta por muito tempo, uma sustentabilidade desse cenário, se mantiver por mais tempo, tende a mudar muito a forma como o sistema financeiro se organiza, a forma como a economia brasileira se organiza também. Então, é uma mudança muito importante, caso a gente venha a ser bem-sucedido em manter a situação atual. Enquanto isso, qual é a consequência imediata? É uma recuperação da economia, depois de 2 anos de recessão. No 2015, 2016, 2017, a partir de um certo momento, começou a voltar a aquecer, e tudo indica que esse ano continua crescendo e no ano que vem. Então, só mostrar para vocês a figura. Nós tivemos 10,7, 67 lá no comecinho, no final de 2015, comecinho de 2016, e essa inflação ficou alta até agosto de 2016. Vocês veem que o 12 meses estava em 8,97, ou seja, tinha 9% de inflação. E a inflação começa a cair de uma forma importante a partir de setembro, na verdade, outubro, novembro, dezembro, o último trimestre de 2016 começa a cair de forma importante, continua caindo em 2017 de forma relevante e chega no seu mínimo em agosto de 2017 e parece que estabilizou aí perto de 3%. Nossas projeções indicam que volta em direção à meta. Vocês veem que em 19
a meta é 4,25, então estamos muito perto da meta em 2019. 2018, o ano começou com uma inflação abaixo do esperado por muitos agentes. Eu tenho dito que, inclusive, abaixo do que nós imaginávamos nos primeiros meses, janeiro e fevereiro, que estavam embutidos nessa projeção aí de 4,20 para 2018. Então, o processo de inflação baixa, por enquanto, continua. E isso é uma boa notícia para o Brasil, porque permite a gente continuar nesse processo dessa conjuntura atual. O importante, eu acho, que foi, para começar essa queda, alguns fenômenos que justificam a queda da inflação. Em primeiro lugar, é que você tem capacidade ociosa na economia, o desemprego continua alto, você tem capacidade ociosa em termos de utilização do capital, ou seja, das empresas, mas isso já existia em 15 e 16. O que foi diferente a partir do final de 16 é que as expectativas de inflação, em algum momento, vocês estão vendo aí que lá atrás, no comecinho de 16, você tem uma expectativa para frente, uma inflação que ia ficar em 8% para frente. Então, no auge, digamos, da incerteza, todo mundo achou que a inflação agora ia ficar bem alta. Talvez não 11%, mas que caísse um pouco para 8%. Só que, ao longo do tempo, a queda, já no segundo semestre de 2016, mostrava que a expectativa de inflação para o futuro já estava em 5%, muito perto de 4,5%. E o realizado foi o número que vocês estão vendo aí até agora. Então, capacidade ociosa, mas que se juntou a uma expectativa melhor do futuro, que permite que os reajustes comecem a ser menores ao longo do tempo. E, como eu coloquei, uma deflação de alimentos de 5% faz com que a inflação caia mais do que seria o normal pela dinâmica da política monetária. A deflação de 5% no ano passado, ela é muito diferente da média da inflação dos alimentos nos últimos 10 anos. A média da inflação dos alimentos nos últimos 10 anos foi 7%, 8%. Então, 7%, 8% por muitos anos, de repente, cai. Então, isso tem algum impacto na inflação. Aí nós continuamos com inflação de alimentos benigna. Parou de cair, mas continua benigna a inflação de alimentos. E isso permitiu que a gente fosse de 14,25% da taxa de juros para 6,75%. É uma queda para menos da metade em um ano. Então, essa foi provavelmente a queda mais rápida da taxa de juros no Brasil. Não é nada que... você é muito rápido, será que foi, de uma certa forma, rápido demais? Na verdade, não. Na verdade, quando você olha a expectativa de inflação, quando você olha a inflação, você percebe que essa queda rápida se justifica pela conjuntura que a gente está vivendo, pela inflação que a gente está vivendo, pela expectativa de inflação, e também pelo fato que a economia brasileira ainda está num processo de recuperação. Então, a boa notícia é que essa queda da taxa de juros rápida, ela é percebida como algo sustentável, como algo responsável, porque reduzir a taxa de juros de uma forma rápida dá para fazer, de forma responsável e percebida como sustentável, que é, digamos, o X da questão.
gente chegou no fundo do poço, uma queda acumulada de atividade em 2 anos de quase 8%, 7,8%, e já estamos num processo de recuperação. Você vê que aí esses números são números da nossa pesquisa com os analistas. Então, os analistas hoje esperam um crescimento perto de 3% para esse ano e perto de 3% no ano que vem. Então, a recuperação ela já está a caminho. Será que eles estão otimistas demais, os analistas que a gente pesquisa? Na verdade, quando você olha o crescimento de um determinado mês, dezembro, digamos, sobre dezembro do ano anterior, ou seja, um ano inteiro, o crescimento, nossa economia já está rodando entre 2% e 2,5%. Então, esse crescimento já está ocorrendo. Na verdade, as projeções apenas colocam esse crescimento que já estamos vivendo um pouquinho mais, 0,5% a mais ou menos o que estão fazendo. Então, é isso que a gente está... A economia está rodando já entre 2% e 2,5%, e os analistas acham que vai subir um pouquinho mais. É basicamente onde a gente está. Obviamente, nós acreditamos que a política monetária teve um papel nessa recuperação. Nós temos a menor taxa de juros nominal, mas que significou também uma queda da taxa de juros real, quando a gente olha, por exemplo, 12 meses, 6,75, menos expectativa de inflação para frente. Hoje a expectativa de inflação em 12 meses deve estar 3,70 e poucos, ou seja, o nosso juro real é 3%, que é alto em relação ao resto do mundo, mas é o mais baixo que a gente já teve em muito tempo. Eu entrei, digamos, na vida acadêmica, de economistas e tal, com o juro real de 20%. O Otávio está dizendo 23%, mas é a faixa do 20%. Esse é o juro real que eu entrei na vida, 20% de juro real. Estamos hoje em 3%, e pessoas perguntando, será que é 3%? Tudo bem? Então, estamos num debate mais saudável do que se 20% real é normal ou não. Então, hoje estamos bem diferentes em termos disso. Resumindo o cenário, nós temos um cenário internacional benigno, ou seja, o que nos permite, digamos, essa janela de oportunidades para a gente recuperar a economia, da gente fazer as reformas, é um cenário internacional benigno. O que significa benigno? Onde é que ela está vindo esse lado bom? O lado bom é que nós temos, basicamente, o mundo todo crescendo, desde o Japão, que cresce há vários trimestres, que não crescia há muitos anos, a Europa, que se recupera de uma crise, e Estados Unidos, que tem uma das mais longas recuperações que se tem visto, com desemprego hoje muito digno até abaixo, ou na taxa neutra, ou seja, normal, ou até abaixo. Então, os Estados Unidos já cresceu, já recuperou, já está com desemprego baixo, e tem ainda estímulos que estão vindo das políticas de redução de impostos e tal. Então, o crescimento dos Estados Unidos já veio e vai continuar. Na Europa está vindo, no Japão está vindo, e na China não se fala mais em hard landing, 6,5% de crescimento, está lá, é o objetivo, está indo. Não se fala mais em hard landing, como também não se fala mais na estagnação secular. Vocês lembram? 10 anos discutindo se vai ter uma estagnação secular, se nunca mais ia recuperar. Não se fala mais nisso. Pode se falar em crescimento baixo no futuro, mas, por enquanto, a economia global está crescendo 3,75%, está de volta às melhores taxas que já tivemos. Isso nos ajuda como? O Brasil ajuda a volta a crescer, exportações, tem todo o Brasil é empurrado junto com o resto do mundo. No mundo, e aí a segunda perna,
de juros zero. É raro. Ou você tem estagnação circular e juros zero, ou você tem crescimento forte e juro alto. Alto não, mas juro normal, não zero. A combinação que a gente tem vivido nos últimos anos é juro zero com a economia global crescendo bem. Não vai ficar muito tempo assim. Claro que tem otimistas que acham que vai ficar o Goldilocks para sempre. Mas eu acho que para quem está desse lado, é bom pensar que algo tão excepcional como o crescimento forte com o juros zero não vai ficar tão bom. Por que o juros zero é bom para a gente? Porque isso empurra fluxo de capital, empurra os investimentos para ativos de risco, as bolsas sobem, a Bolsa do Brasil sobe, o prêmio de risco cai, tudo isso permite essa recuperação que a gente está vivendo. Agora, pode estar acabando, a gente não sabe quando, pode ser que o juro normalize, pode ser que essa tomada de risco em direção aos emergentes do Brasil pare em algum momento. Não estamos aqui no papel de tentar adivinhar quando vai ser. Mas vamos estar preparados que, se ocorrer, a gente tem as condições que são nossos buffers, nossos capacidade de resistir, e a balança de pagamentos do Brasil tem sido favorável. Hoje em dia a gente tem um déficit na conta corrente de 0,5%. Déficit de 0,5% não é algo que não chama atenção em lugar nenhum, é quase zero. E o investimento direto é em torno de 3,5%, últimos números. 0,5% déficit financiado com 3,5% de investimento direto, 7 vezes mais. O nosso reserva são 20% do PIB. Se eu for financiar 0,5% de déficit, eu vou ter 40 anos de reserva para usar para financiar esse déficit, se eu precisasse. Estoque de swap cambial, que é onde o Banco Central tem intervido quando precisa, quando tem falta de liquidez, quando os mercados não funcionam. Esse estoque já foi de 100 bilhões, hoje está em 23, 24 bilhões, ou seja, um estoque confortável, se a gente quiser intervir mais ou menos, enfim. Estamos hoje... E, como eu disse, nós, em termos da política monetária, é bom começar o ano de 2018 com uma inflação abaixo da meta e não acima da meta. É sempre algo mais fácil de lidar quando a inflação não está pressionada para o limite superior, o que implicaria você ter que reagir com mais ênfase se não tivesse esse espaço também na política monetária. Tem dois tipos de risco para a inflação, um para cada lado. Nosso cenário básico é que a inflação está rodando em torno de 3%, a economia recupera, e a inflação volta para a meta, que é 4,25%, depois 4%, certo? Em 2019, 2020. Então, essa é um pouco onde a economia caminha, com a recuperação da economia, desemprego caindo, utilização. É o normal, digamos, é o cenário natural. Há dois riscos para esse cenário. O primeiro risco é um risco, digamos, negativo, que é a gente ter um choque, seja externo, do que eu acabei de falar, seja interno, num cenário onde a gente ainda tem que fazer algumas das reformas. Por exemplo, a reforma da Previdência, que foi uma reforma que ficou adiada. Então, você fica ainda devendo esse dever de casa e pode ter um choque no meio. Eu acho que, se você tivesse feito o dever de casa, o choque influenciaria menos. Mesmo sem ter feito o dever de casa, se não há nenhum choque, você tem espaço para fazer o dever de casa lá na frente. É claro, a combinação das duas coisas é o nosso risco. Adiada a reforma, com algum choque que pode vir de fora ou de dentro. Agora, tem o risco do lado do bem. A inflação está rodando a 3%,
Pode ser que a nossa inércia, que sempre nos empurrou a manter inflação alta para sempre, talvez nos empurre a ter inflação baixa por mais um tempo. Isso faz com que o cenário básico, que é uma volta da inflação para a meta, possa repercutir um pouco mais de inflação baixa por um tempo. Isso é o risco para o lado do bem. Por que o lado do bem? Porque é o lado mais fácil de lidar para um país que sempre viveu com inflação alta e que não vive num dilema de juro muito baixo, vive o dilema de juro alto. Então, para nós, é diferente do resto do mundo. O resto do mundo sempre fica achando que zero lower bound é o problema do mundo, inflação muito baixa. A gente está, infelizmente, nosso problema é o oposto. Ele ter vivido décadas com juros muito altos, temos bastante espaço para o lado do risco do bem. Mas é um risco, o cenário nosso, que é um cenário da volta da inflação à meta. O que eu falei até agora é conjuntura. E a necessidade de fazer a conjuntura ficar por mais anos. Para isso, nós precisamos trabalhar as reformas, os ajustes. Eu falei dos ajustes macroeconômicos, falei da reforma da Previdência, mas tiveram várias reformas relevantes em 2017, final de 2016. Teto de gastos, que é o que empurra o Brasil a discutir a reforma da Previdência, senão não estaria nessa discussão. Porque com a economia retomando, as metas fiscais começaram a ficar mais factíveis. E o que de fato é a restrição é crescimento das despesas. Então, o teto de gasto já está fazendo seu papel. Segundo, reforma trabalhista. A quantidade de novos entradas em juízo de pedidos trabalhistas e tal caiu muito. Tomara que seja já o primeiro impacto da reforma. Reforma da educação. Então, tem várias reformas macroeconômicas que foram feitas. O que eu vou citar aqui é algumas questões. Primeiro, um objetivo, digamos, da sociedade, de uma forma geral, é que essa queda da taxa básica leve, e eu tenho certeza que vai levar ao longo do tempo, uma questão só de quanto tempo, a uma redução do custo de crédito para as famílias e empresas. Então, se você olhar hoje o nosso índice ICC, que é o indicador de custo de crédito, ele dá uma fotografia mais clara sobre onde é que estamos em termos de taxa de juros e onde é que estamos em termos de spread bancário. Porque nas taxas que você normalmente vê publicadas, elas são taxas de alguns produtos, os produtos que têm uma rotatividade muito grande. Então, por exemplo, muito influenciado pela taxa de rotatividade do cartão, que é a cada 30 dias, ou do cheque especial, que a cada 7 dias vence. Então, tem uma quantidade enorme de pessoas que renovam. Quando você olha taxas mais longas, crédito imobiliário, ou outros créditos, elas são concedidos com menos frequência, ou seja, não é todo mês que alguém toma um crédito imobiliário, mas quando você olha o estoque, esse é a figura. Não é o que está sendo concedido no mês, mas o estoque da economia é isso aqui. O que significa? Que nós continuamos com taxas altas, a nossa taxa média de juros da economia em janeiro foi 21,5%, e as famílias pagam mais do que as empresas. As famílias hoje pagam 26%, e as empresas pagam 15%. Qual é o nosso objetivo? É, ao longo do tempo, essa taxa começar a cair. Para ter uma taxa dessas, você tira a taxa de captação, e hoje o que a gente tem que trabalhar é um spread, de reduzir um spread de uns 15%, 14,3%. Isso tem a ver com inadimplência, isso tem a ver com custo regulatório, tem a ver com imposto muito alto, tem a ver com compulsório alto, tem a ver também com competição. Então, tudo isso faz parte do que compõe
o spread bancário que a gente tem que trabalhar. As empresas já estão pagando o spread. Aí empresas é todo mundo, tá? Pequenas, médias, grandes, pagando o spread de 8%. Essa aqui é a taxa, é a fotografia. Como é uma taxa que a gente hoje calculou recentemente, quando você olha a evolução histórica, nós temos que voltar à taxa, não da média da economia, mas a taxa da concessão, que é do mês. E aí você olha que essa taxa é mais alta, né? Porque tem peso muito grande nessas taxas, muito rotativas, né? Mas ela já começou a cair, tanto o spread para a pessoa física, como o spread para a pessoa jurídica. Então, essa ideia de que a taxa spread não está caindo, não é verdade, ela está caindo. Só que nós gostaríamos que ela caísse muito mais rápido. E como as taxas são altas, mesmo ela caindo, a sensação ainda é de que estamos devendo. Mas é isso que é onde a gente está. Spreads já estão caindo há algum tempo, e a ideia é que eles continuem ao longo do tempo. Eu estou convencido que o elemento fundamental para a queda das taxas bancárias é inflação baixa, Selic baixa por muito tempo. E aí depois o resto é questão de tempo. A coisa vai, competição vai acabar levando. Mas nós temos que trabalhar para essa transição ser mais rápida. Como é que a gente trabalha para a transição ser mais rápida? Eu vou fazer uma lista das medidas que nós temos trabalhado nos últimos tempos. Algumas coisas ligadas ao custo de crédito, outras coisas que são ligadas de uma forma indireta, mas são importantíssimas para o sistema financeiro. Então, qual é a lista? Primeiro, a TLP. Nós, quase 25%, chegou a ser quase 25% do crédito a uma taxa subsidiada, e eu sempre disse que é uma taxa que acaba sendo paga pelo sistema. Se de um lado você tem uma taxa subsidiada, uma meia entrada, você acaba pressionando os outros, como se fosse subscusado, a pagar. Nós, de certa forma, eliminamos isso. Nós temos hoje uma TLP, que ainda é uma taxa, digamos, boa para o BNDES, no sentido que é a taxa de captação do Tesouro, NTNB de 5 anos. E o menor custo de captação de um país é o seu Tesouro Nacional. Então, nós continuamos tendo alguma taxa boa, mas, de qualquer forma, uma taxa a mercado, o que significa que o mercado de capitais tem chance de se desenvolver. Coincidência ou não, em 2017, o crescimento do mercado de capitais foi 30%. Enquanto o crédito não cresceu, pessoa jurídica, as empresas foram no mercado de capitais em renda fixa e captaram 30%, 40% acima do que captaram no ano anterior. O mercado de capitais está indo bem. Talvez seja o primeiro reflexo dessa medida. Outra questão que foi muito importante, durante 4 décadas, nós discutindo planos econômicos, os poupadores pedindo bilhões dos bancos, finalmente fizemos um acordo, o acordo que os bancos iam indenizar, mesmo sem acreditar que tem alguma coisa, alguma culpa, porque seguiram os planos do governo, foi feito um acordo entre os poupadores e os bancos, e esse risco sistêmico ficou para trás. Nós mudamos o marco legal punitivo, hoje o Banco Central tem capacidade de regular de uma forma rigorosa, isso foi uma medida provisória que passou. Nós hoje temos uma liquidação centralizada, ou seja, quase todos os pagamentos estão lá dentro, foi uma mudança relevante, silenciosa, só quem participa mesmo sabe da importância dessa liquidação centralizada. Nós estamos trabalhando a garantia no Brasil, hoje você pode ter o registro eletrônico das garantias, foi uma lei que foi aprovada no ano passado. Nós mudamos as regras do cartão de crédito, a taxa de rotativo regular caiu pela metade. Nós, nos cheques, mudamos a compensação para D+1, nós entramos na comunicação do Banco Central, nós temos ações de educação financeira. Por exemplo, uma ação de educação financeira aqui é que no currículo básico, no ensino básico, a educação financeira é um requisito que entrou.
que ações estão em andamento? Autonomia do Banco Central, entrou nas prioridades do governo, vamos trabalhar esse ano nisso. Cadastro positivo, que democratiza a informação para todo mundo e é fundamental para a queda do SPED. Depósitos voluntários, que é o instrumento do Banco Central, que é um instrumento além do instrumento das compromissadas, que é o típico utilizado. Duplicata eletrônica, onde a duplicata ela nasce de forma eletrônica, vai conversar com a nota fiscal eletrônica. Não é que ela vira eletrônica depois, quando é digitalizada, ela já nasce eletrônica. Isso facilita muito a relação Banco Central e CAD, mais uma disputa de décadas, onde a gente dividiu o trabalho, basicamente as duas instituições vão olhar e vão definir conjuntamente. O SPED bancário, onde nós estamos trabalhando o cheque especial, é uma autorregulação da FEBABAN, o compulsório. A relação Banco Central-Tesouro é outra que a gente está arrumando, passou no Senado, tem que ter um voto na Câmara, evitando muitos fluxos entre o Banco Central e o Tesouro. Nós temos um esforço de trabalhar mais os pagamentos eletrônicos, dar força para as fintechs de crédito e, uma vez que você vai para mais coisas eletrônicas, mais pagamentos eletrônicos, você tem que trabalhar com a segurança cibernética, que é o risco futuro. E, finalmente, esse ano a gente espera sair, mandar para o Congresso em algum momento a lei de resolução bancária. Então, é mais ou menos isso. Então, só resumindo o que eu falei, quais as perspectivas para 2018? Recuperação consistente da economia, com inflação em direção à meta, mas há riscos. O cenário internacional encontra-se benigno, mas não podemos contar com essa situação benigna para sempre. Houve avanços significativos na agenda BC+. A agenda BC+, é basicamente o que a gente botou no site, que é o que vocês viram aí. Que tem ações estruturais e muitas ações em andamento. O Brasil precisa continuar no caminho de ajustes e reformas. Para quê? Para perenizar essa questão conjuntural que a gente está vendo, que é inflação baixa, queda da taxa de juros estruturais e recuperação sustentável da economia. Muito obrigado.